I was walking out one evening. Fala galera, mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco, começando hora de bate-papo aqui no nosso estúdio, recebendo hoje Lucas Mendes, pela primeira vez aqui no nosso podcast, né Lucas? Prazer em te receber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tatila, prazer é meu, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá assistindo a gente, Vamos bater um papo bacana Isso aqui. daí, vamos sim. Falando em papo bacana, você vem se destacando bastante nas redes sociais, né, através dos seus vídeos, com as suas opiniões, com as suas ideias, então quero compartilhar um pouco com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, um pouco de tudo que você pensa, o que você acha, projetos futuros, enfim. Vamos começar falando um pouquinho da sua infância. Você é daqui de Paraíba do Sul, criado aqui, na sua família toda daqui, Sim. cidade do interior, muito bacana, né? Sim, sou apaixonado por aqui, Tatila, quero continuar morando aqui, quero construir minha família aqui, quero criar meus filhos aqui. Nasci, fui criado em Queima-Sangue, meu avô é produtor de leite lá, meus pais são professores e são as pessoas que nortearam a minha vida e continuam ditando todos os meus princípios, tudo que eu acredito. E minha infância foi em Queima-Sangue, como eu te disse, depois na adolescência acabou que eu vim para o centro da cidade por conta dos compromissos profissionais, da faculdade ficou mais fácil, né? E hoje eu continuo morando aqui no centro e quero viver o resto da vida aqui nessa cidade que a gente gosta. Bacana. Foi pai recentemente novamente, né? É, mais um. Tem a Marina que tem 3 anos e o João que nasceu agora tem 1 semana. Eu falo que a minha melhor versão é ser pai, né? Tô curtindo bastante essa fase, consegui me afastar um pouquinho dos compromissos profissionais para curtir essa paternidade no comecinho, que é importante, né? Dando apoio para Ana lá, que é minha esposa. E é isso aí, a gente tem que deixar uma cidade melhor para eles, né? Sim, exatamente. Falando em deixar uma cidade melhor, falando, né, nesse sentido, você sempre foi muito envolvido com projetos sociais, né? Com essa questão de ajudar o próximo, né, Lucas? Sim. Assim, no começo da minha adolescência, eu sempre trabalhei com evento também. E quando a gente fazia os eventos, a gente procurava fazer algumas campanhas e destinava donativos para algumas instituições, etc. Só que em 2021, esse lance do social veio mais à tona, porque eu gosto muito de separar a política do social, porque muitas pessoas acabam confundindo. Falam assim, tu faz social porque você se envolveu com a política. Não é bem assim. Você começou bem antes, né? Não, na verdade eu comecei depois da campanha de 2020, mas vou até te explicar por quê. A gente não conhece a cidade que a gente mora. A verdade é essa. Por mais que você fale assim, Paraíba é uma cidade pequena, eu gosto de Paraíba, conheço Paraíba, não conhece. A gente vive numa bolha muito restrita, graças a Deus a gente é privilegiado. Sim, né? E aí na campanha de 2020 foi uma campanha que eu tive poucos recursos, eu vim candidato a vereador, né? E eu precisava andar. Então eu precisava conhecer a cidade, conhecer a realidade das pessoas de diversos lugares. E aí eu conheci uma realidade muito diferente da minha. Numa cidade de 45 mil habitantes, você saber que do seu lado tem coisas que você imaginava ter só em cidade grande. Isso me incomodou. Acabou a eleição, passou o pleito eleitoral, falei assim, caramba, não ganhei, mas e aí? Eu vi um monte de coisa e vou agora, só porque acabou a eleição, esquecer tudo que eu vi e continuar normal? Não dá. E aí eu comecei o Bora, que é o movimento social que a gente começou em janeiro, fevereiro de 2021. Ali eu falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que eu não sabia direito o que fazia ainda. Porque a gente vê tanta coisa, a gente quer mudar o mundo, só que não é possível, né, de uma vez só. E aí a gente começou com algumas iniciativas atreladas com outros projetos sociais da cidade, em bairros da cidade, só que chegou um momento que a gente viu que não estava surtindo o efeito que a gente gostaria. E a gente resolveu focar em um lugar só. A gente tinha um espaço físico lá no bairro Dourado cedido pela Associação Moçambique de Capoeira, do mestre Arino, que foi muito receptivo com a gente. E a gente usou esse espaço, a gente adotou esse espaço para poder colocar em prática tudo que a gente imaginava, que é o que acontece hoje no projeto Bora, no movimento Bora. Hoje a gente tem 13 oficinas acontecendo simultaneamente para criança, para idoso, para jovem. E a gente consegue empoderar essa comunidade, mostrar para eles uma perspectiva de mundo diferente, mostrar que é possível eles galgarem passos além ali da comunidade. Porque, Tatila, eu costumo falar que o bairro Dourado ele tá até a margem, ele tá fora da cidade geograficamente. Então até nesse ponto eles estão desprestigiados. Então o projeto procura inserir, capacitar, criar horizonte para eles expandirem isso e acaba sendo um modelo que lá na frente, quem sabe, a gente não pode replicar em outros bairros dos lugares da cidade. É importante falar também que para isso acontecer é uma união de pessoas, né, Lucas? Sem dúvida. Eu falo, assim, eu fundei o projeto, só que eu tenho um time de voluntário que hoje é o coração, o braço, a cabeça do projeto.
Igual agora, eu estou afastado por conta da paternidade que eu te falei e o projeto continua acontecendo. Nós temos 13 professores dando aula gratuitamente, são voluntários. Nós temos as pessoas que administram e organizam as atividades também, rede social, que fazem a captação de recurso, fazendo a coisa acontecer. A gente tem sócios voluntários que contribuem financeiramente com o projeto. A gente não depende de padrinho político, não depende de poder público. A gente, com as nossas pernas e com esses voluntários, a gente consegue subsistir. Então, sem esses voluntários, com certeza a gente não atingiria os objetivos que a gente está atingindo. Quantas crianças, adolescentes, adultos tem noção? É mais ou menos assim? Tenho. A gente atinge cerca de 60 adultos, mais ou menos, e umas 70, 80 crianças. É bastante gente. Entendi. Depois surge o projeto Ambiente Jovem. Explica pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Sim, a gente já tinha esse trabalho acontecendo do Bora Lá no Eldorado, e aí veio a oportunidade do Ambiente Jovem. Eu fui chamado lá no governo do estado, lá no INEA, para falarem sobre esse projeto comigo. É um projeto que foi criado pelo Tiago Pampolha, que hoje é vice-governador, era secretário de Meio Ambiente, continua secretário de Meio Ambiente agora. É o maior projeto de educação ambiental do Brasil. E aí eles falaram assim, Lucas, vamos levar para Paraíba, a gente quer que você leve esse projeto para lá. Onde que você quer colocar? Eu falei assim, vamos levar lá para onde a gente já está. Tudo vai agregando valor, né? Sim. E aí a gente conseguiu levar o projeto, que a formatura é agora semana que vem, dia 14, lá no Maracanãzinho. A molecada vai para o Maracanãzinho se formar, com certificado, tudo bacana. São 50 jovens de 16 a 24 anos que recebem uma remuneração de R$200 por mês e eles são educados ambientalmente. Vem uma educadora ambiental do Rio, dá aula para eles. E no final do curso, Tatilo, o que é mais bacana, que tudo que eles aprenderam eles colocam na prática. Então eles têm que têm que fazer algumas intervenções no bairro. E lá a gente foi nas escolas, na verdade na escola do bairro Eldorado, eles fizeram uma palestra sobre geração de resíduos, sobre coleta seletiva com a molecada. E a gente espalhou algumas lixeiras pelo bairro para tentar conscientizar a comunidade também sobre essa necessidade de separar os resíduos de descarte. Então, assim, a gente capacita eles e eles levam isso para a comunidade, né? Para beneficiar o meio onde eles vivem. Então, isso que é o mais bacana. E a gente conseguiu a renovação do projeto. A gente vai abrir a segunda turma provavelmente em julho, para começar em agosto. Então, mais 50 jovens vão ter a oportunidade de continuar trabalhando e estudando aí essa educação ambiental que é tão importante nos dias de hoje. Sim, né? Falando sobre esse assunto, essa é uma pauta bastante presente, né, nos seus vídeos, nas suas ações. O meio ambiente, a sustentabilidade, a importância da gente saber, né? Enfim, dessa noção da gente ter um mundo melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Sem dúvida. A gente tem que entender que os nossos recursos eles são finitos, que eles vão acabar. Se a gente não cuidar, vai acabar. Igual a nossa casa, nosso carro, tudo na nossa vida. Se não cuidar, acaba. E o mundo não é diferente. Então, muito se fala em desenvolvimento econômico, muito se fala em desenvolvimento social, só que esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável. A gente precisa se preocupar com o ambiente, a gente precisa se preocupar com a geração dos resíduos, a gente precisa cuidar da nossa cidade, cuidando da nossa cidade, a gente vai passar isso para o nosso estado, para o mundo, enfim, mas começa aqui. E a gente está vendo alguns episódios, em Paraíba, eu falo que a gente tem um potencial para práticas sustentáveis muito grande. A gente tem o Parque Salutares, por exemplo. Sim. Temos as águas que não sei como que está sendo gerida, não sei como que está sendo estudada, não sei a qualidade da água, então a gente pode explorar isso, a gente pode explorar toda aquela flora que tem lá, a Pedra da Tucaia, a gente pode explorar a nossa geração de resíduos, melhorar ela, porque a gente não tem políticas para diminuir a geração de resíduos, para cuidar dos nossos resíduos. Assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer para que Paraíba se desenvolva sim, mas se desenvolva da maneira correta, né? Se desenvolva de forma sustentável. E isso veio muito à tona para mim por causa do meu trabalho na Rural também. Eu sou servidor público há mais de 10 anos, trabalho na Universidade Federal Rural de Três Rios. Volta. Sou servidor público há mais de 10 anos, trabalho na Universidade Federal Rural, no campus Três Rios. Estou diretor lá há 5 anos. Então, assim, sou o diretor mais jovem da história da Rural, acho que isso é bacana, né? Muita gente chega lá e fala assim, não quero falar com o aluno, não. Quero... As pessoas confundem. Confundem ainda. Eu me formei lá na Rural também, e esse ambiente acadêmico me mostrou o curso de gestão ambiental, que é um dos nossos pilares lá, onde a gente tem muita pesquisa, tem muito trabalho buscando conscientizar as pessoas da necessidade de cuidar do ambiente que a gente vive.
Entendi. Então, esse ambiente acadêmico me favoreceu nesse aspecto, né? De abrir minha cabeça, de abrir meu horizonte e mostrar essa necessidade que a gente tem. Entendi. Quero entender um pouco como que a política surge aí na sua vida. A partir de que momento você já citou aqui pra gente, né? Eu ia até tocar nesse assunto posteriormente, da sua candidatura para vereador. Como que surgiu? A partir de que momento que você falou assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha cidade e essa pode ser uma maneira de fazer isso? Sim. Nunca imaginei. Não imaginava. Nunca pensei em ser político, nunca quis ser político, eu sempre... Porque as pessoas, na política, elas acabam tentando falar para você não ir. Uhum. Não vai porque é um meio sujo, é um meio que não vale a pena, é muita sujeira, o sistema... Sempre você é doutrinado para não participar. Uhum. Só que a gente começa a pensar, fala assim, cara, mas se a gente que pensa um pouquinho diferente, não tentar participar e não tentar fazer a diferença lá dentro, a gente vai ficar refém das mesmas práticas, a gente vai continuar vendo mais do mesmo e a gente não vai sair do lugar. E aí, em 2020... meu pai que trouxe isso pra mim, falou assim, cara, estão me falando que você tem que ser candidato. Eu falei assim, pô, não vou. Ele, não, cara, vai, você é capaz, você consegue. Eu falei assim, acho que não é pra mim. No último dia de filiação partidária, ele me convenceu. Aí fui, me filiei, paguei pela falta de conhecimento das regras do jogo. Eu falo que eu não sabia se valia gol com a mão, com o pé e comecei a jogar. Só foi, né? Uhum. E aí depois acabou que eu fui... punido por isso, né? Penalizado por isso. Porque eu fui o 6º mais votado. Foi uma campanha... tive 497 votos, assim, na sola do sapato. Foi uma campanha muito bacana, cansativa, mas que me permitiu conhecer a cidade. E por causa do coeficiente partidário eu não fui eleito. Mas foi um aprendizado, foi bacana. E aí eu comecei a me inteirar mais sobre o potencial que a política tem. O que a política pode fazer na vida das pessoas? E ela pode fazer o bem, sim, se ela for bem feita. Se for realmente feita a política e não a politicagem. Porque assim, a gente não pode acreditar que a gente elegendo os gente boa, o cara é gente boa comigo, é simpático, pagou uma cerveja pra mim, pagou uma bola pro meu time, tô bem com ele. Mas esse cara não vai resolver o problema de ninguém. Então, se a gente acredita que a política feita por pessoas capacitadas, ela consegue mudar a vida das pessoas, aí sim a coisa faz sentido. E é nisso que eu me pego muito. Falei assim, cara, a política muda a vida das pessoas. Ela tem muito potencial. Só que ela precisa ser bem feita e você precisa se capacitar para fazer essa política bem feita, né? De impacto, privilegiando o bem comum, não olhando só pro particular, como a gente vê com muita frequência, né? E assim, entrei de cabeça. Hoje eu participo muito como cidadão, como você falou no começo, dando a minha opinião, falando o que eu acho que poderia ser feito, o que não poderia, o que eu acho errado, o que eu acho certo. Eu acho que isso é importante, essa participação, porque a gente é motivado mais uma vez a não participar, então acho que a gente tem que ir contra isso. Né? Comecei o mestrado nesse ano em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, na Rural, em Seropédica. Então, assim, eu estou buscando me aperfeiçoar para entregar resultado, para mostrar para as pessoas que a política pode sim mudar a vida delas se for bem feita. Entendi. Eu acho que são duas questões, né? A primeira, de todo mundo achar que não tem mais jeito, que é todo mundo bandido, que ninguém presta, enfim. Então a gente tem que tentar mudar um pouco essa visão das pessoas, fazer com que as pessoas comecem a acompanhar a política, né? E entendam a importância dela. Acho que isso, pelo menos aqui no interior, agora já mudou bastante, né? A gente tem quando tem questões mais polêmicas, a Câmara cheia, enfim. E também acreditar que pessoas jovens podem atuar ali de forma honesta, de forma digna e que tragam resultados, né, para a população. Que às vezes fala assim, ele é muito novinho, né? O que ele está fazendo? Ele foi o que você falou da faculdade. Eu acho que assim, a base para a gente tentar mudar esse pensamento das pessoas de que ninguém vale nada na política, de que política não presta, que isso, que aquilo, é primeiro a educação. As pessoas precisam ser educadas politicamente para entender o que é a função de cada um e o que podem exigir e cobrar de cada um. Isso é um ponto. A segunda é a transparência. A gente tem que ter políticos mais transparentes. Hoje a gente não tem transparência. A verdade é essa. E isso eu não falo com exclusividade de Paraíba do Sul. Isso a nível nacional. Assim, é difícil você ver um político que abre o jogo. Fala assim, olha, eu gasto isso, eu faço isso, eu deixei de fazer aquilo. A gente não vê isso, é muito difícil. E quando você não faz isso, você cria margem para as pessoas continuarem com esse discurso. Fulano tá roubando, fulano não vale nada. Então assim, eu acho que o político ele tem que entender que ele tem que ter uma relação muito franca com as pessoas, para poder tirar esse estigma de que político não vale nada. Para mostrar que fala assim, olha só, eu tô aqui para
te representar, eu tô aqui para caminhar junto com você, eu tô aqui para te escutar e construir junto contigo. Olha aqui como é que eu faço. É isso. Se a gente não fizer isso, o político vai continuar sendo olhado dessa forma como você falou. Infelizmente, né? Infelizmente. Como que você vê a política em Paraíba do Sul hoje? É uma pergunta difícil. Mas assim, Resumindo. Tatila, eu fico um pouco decepcionado. Eu acho que Paraíba tem um potencial muito grande. Só que hoje eu não consigo enxergar para onde a gente está indo. Eu não sei onde a gente está nem para onde a gente vai. Né? A gente olha uma cidade que não tem perspectiva. A gente olha uma cidade arrumada, organizada, limpa, mas sem perspectiva. Não tem um brilho no olho de um jovem, de uma pessoa que quer ter um negócio aqui e fala assim, caraca, Paraíba vai explodir. Vai ser um canhão de oportunidade e desenvolvimento, a gente não vê. E em contrapartida, o que dá mais tristeza é que cidades menores ao nosso entorno estão fazendo isso. A gente vê Areal, Gutinho é meu amigo de infância, né? Cresceu aqui em Paraíba com a gente, né? A idade dele bate um pouco com a minha. Areal tem 31 anos, é muito novinha, é uma cidade pequena. Areal se tornou a capital da uva, tem não sei quantas produções de vinho lá. Assim, é uma cidade que está atraindo investimento, coisa que a gente não consegue atrair com o potencial, com o tamanho que a gente tem. A gente vê Miguel Pereira, que nem se fala, né, explodindo, Levi Gasparian. Então, assim, são cidades menores, mais jovens que a gente indo embora. E Paraíba, enquanto isso, está se contentando com muito pouco. A gente está se contentando em arrumar a casa, em deixar tudo bonitinho. Mas a gente não está pensando lá na frente. A gente não está pensando, como eu falei, nos nossos filhos. O que a gente vai oferecer para eles de oportunidade? A gente não está pensando assim. Isso me preocupa muito. Entendi. Laboratório de Ideias. Projeto novo, né? Foi. Assim, surgiu também de um bate-papo, né, com os amigos. A gente falou assim, cara, muita gente tem ideia e não bota para fora. As pessoas falam assim, pô, se fosse eu faria assim. E eu falei assim, cara, vamos reunir isso e vamos lapidando essas ideias para quem sabe, lá em 2024, talvez, né, se a gente vier candidato realmente, a gente vai lapidar essas ideias e construir um plano para a cidade com essas opiniões, com essas ideias. E aí lançamos o Laboratório de Ideias. A gente pensa em lançar vídeos quinzenais, explorando pontos da cidade, possibilidades da cidade. O primeiro ponto foi o Parque de Exposição, que eu considero que é o instrumento público mais subutilizado que a gente tem. A gente tem uma estrutura muito bacana que foi construída na época do governo Marcinho, né, de piscina, de ginásio de ginástica, pista de atletismo, fora o potencial do turismo que o parque tem, tantas exposições que a gente já teve ali, né, enfim. E ali hoje virou um depósito de lixo. E o espaço ali, né, tanta piscina, tá tudo deteriorando, né? Os equipamentos estão mofando, estão rachando, estão deteriorando e aquilo não é aproveitado. E podia muito bem ser aproveitado, então a gente buscou esse primeiro ponto, o Laboratório de Ideia. Lançamos um vídeo na Salutares também, falando sobre o meio ambiente, sobre as possibilidades de políticas públicas sustentáveis para a cidade, e a gente pensa em fazer mais coisas nas próximas semanas aí. Entendi. E é bacana também, já pegando nesse gancho, Lucas, às vezes a pessoa fala assim, eu quero me lançar candidato, eu quero ser isso, quero ser vereador, mas e as ideias, né? Muito se fala, mas que propostas você traz, né? Para melhorar a vida da população ali em si? É o que eu te falei, o cara quer ser, eu sou gente boa, posso ser candidato, mas eu não vejo as pessoas fazendo a coisa certa, assim. Para ser candidato, o que você precisa ser? O que você precisa entender? O que você precisa buscar para melhorar a cidade? Não é só falar assim, vou ter tantos mil na eleição, vou comprar fulano, apoiador aqui, apoiador, vou me eleger. Mas e depois disso? Né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente escolhe para representar a gente, porque isso é muito sério. Entendi. Planos agora para os próximos meses, já adiantando, tem essa pretensão de vir novamente como candidato? Tenho. É uma vontade, como eu te falei, eu descobri que a política ela pode sim ser uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Que ela não precisa ser essa coisa que é vista com maus olhos por todo mundo, só para benefício próprio. Não, a gente precisa mudar isso. E por isso que eu entrei na política e penso sim em ser candidato, vamos ver como é que vai ser. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Né? Continuo como diretor da Rural, meu mandato, eu fui reeleito agora no começo desse ano, então tenho mais alguns anos pela frente, então continuo lá. O Bora também continua a todo vapor. A gente começou 2 oficinas mês passado, começamos mais uma agora, e a ideia é a gente agora fomentar outras para os próximos meses. A gente está com bastante ideia bacana, inclusive vocês estão super convidados para visitar a gente lá. A gente tem que ir lá mesmo.
Então, assim, a ideia é continuar atuando nessas 3 frentes, né? É o Bora acontecendo, é a rural, é esse engajamento político, um independente do outro, mas é o que me move, é o que me motiva. Eu não consigo, Tatila, ser aquele cara que acorda todo dia 7, vai dormir todo dia 10 horas da noite. Eu gosto de desafio. Eu gosto de coisa que faça meu olho brilhar. Eu acho que essas 3 coisas hoje são os desafios que eu assumi para minha vida e quero levar em frente. Entendi. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, saber um pouquinho dos projetos, quem quiser ajudar também pode, Lucas? Pode sim. A gente tem o @Movimento Bora, que é o nosso Instagram. Lá tem um programa sócio voluntário que tem todas as formas de contribuição. Está super aberto para quem quer ajudar, não só financeiramente, mas como voluntário. O que vier de ajuda para somar, o único requisito que a gente fala é tem que gostar de gente. Gostando de gente, tendo vontade e disposição, a gente está super solícito para receber. Entendi. Suas redes sociais, Lucas? Então, a gente está lá no Twitter, está no Facebook, está no Instagram, colocando as nossas ideias, como eu te falei, lançando ideias novas. Procura lá Lucas Esteves Mendes, Lucas Mendes, vocês vão ver meu rostinho lá e podem começar a me seguir, que a gente vai trocar uma ideia bem bacana. Entendi. Podem mandar também sugestões para você? À vontade, enfim. à vontade. Eu falo que a gente cresce assim, principalmente quando discordar. Eu gosto quando discorda, que eu acho que na discordância que a gente constrói soluções bacanas e consegue chegar no meio termo para fazer uma cidade melhor. Entendi. Bom, quero deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Tatila, obrigado. Queria deixar esse minutinho final para parabenizar vocês pelo trabalho do Cidade em Foco. Acho que é muito importante a gente ter uma imprensa independente, uma imprensa que fala o que pensa, que mostra sempre os 2 lados da história. Continuem assim, isso é muito importante. Obrigado pelo espaço. É importante ainda vocês ouvirem quem tem o que falar, quem tem o que propor para a cidade. Eu acho que não só eu, como outras pessoas que passaram por aqui contribuíram bastante nesse conhecimento, nessa troca de ideia. Então, assim, deixo esse minutinho final para agradecer, parabenizar e para desejar sucesso e sorte para vocês nos próximos anos. Para todos nós. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Valeu. Sempre bem-vindo. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. Já aproveita para compartilhar para todo mundo aqui da nossa cidade, da nossa região, esse bate-papo com o Lucas, para seguir ele nas redes sociais, acompanhar o trabalho que ele vem realizando e também para seguir a gente. Cidade em Foco traz telejornalismo. A gente fica por aqui e volta em breve com mais bate-papo. Tchau, tchau. Valeu. I was walking out one evening late.